Boa tarde, irmãos, boa tarde, irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco em nossos corações. Estamos mais uma vez nesta tarde do dia de sábado para nós darmos continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, item 13, capítulo 10, que é Bem-aventurados que são misericordiosos, e o item de hoje é uma continuação do não julgueis para não seres julgados, atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, sábado passado, nós fizemos a leitura e o comentário do item 11 e 12 e hoje é o item 13. Nós gostaríamos de agradecer aos nossos irmãos inscritos no canal, são 171 inscritos. Agradecer os nossos trabalhadores e frequentadores da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, casa a qual nós fazemos parte, está situada no bairro de Benfica, Rio de Janeiro, Avenida Leopoldo Bulhões, número 40. E hoje também nós temos a nossa reunião pública lá na nossa casa, às 16 horas, com o nosso irmão Márcio Gonçalves. Todos serão muito bem-vindos. Nós gostaríamos também de agradecer aos centros espíritas que são abrangidos pelo 32º Conselho Espírita de Unificação, região administrativa a qual a nossa casa faz parte, e muitas outras. Então também nós saudamos todos os centros espíritas que estão responsáveis pela divulgação, pelo estudo da doutrina espírita na região de Benfica, São Cristóvão, Santo Cristo, Caju e, enfim, a todas essas casas. Centro da cidade, que são regiões abrangidas pelo 32º Conselho Espírita de Unificação. Bem, sem mais delongas, nós iremos passar agora para a leitura e o comentário do item 13. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque também ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos, antes de profligarmos a alguém uma falta. Vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante. Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade e privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ao demais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o cargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo, que, dado bem, é o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Bem, agora nós voltamos o texto e faremos as nossas reflexões. Bem, no primeiro parágrafo, atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outro aquilo que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Então, esse
esse parágrafo, de cara, ele tem a questão de justiça aqui. Por que é uma questão de justiça? No sentido de que eu não devo julgar uma pessoa se eu posso também, às vezes, sei que tenho o mesmo vício que ela. Então, se eu tenho o mesmo vício, o mesmo problema que ela, seja lá irritação, seja lá fofoca, né? Enfim, qualquer vício que eu tenha, e se eu julgo, eu critico essa imperfeição que aquela pessoa tem, e se eu também tenho, então é uma questão de justiça. Como é que eu gostaria de ser tratado se eu fosse surpreendido, se alguém identificasse em mim uma falha minha? Será que eu gostaria de ser humilhado, de ser exposto, de ser julgado de forma rígida, sem ter espaço para eu explicar o porquê que eu agi daquela forma? Então é uma questão de justiça. Por isso que nós devemos evitar julgar uma pessoa, uma pessoa por aquilo que ela fez, quando nós também temos, às vezes, o mesmo problema ou pior. Então, sábado passado, nós vimos que nós devemos julgar o ato, aquilo que a pessoa fez, mas não julgar a pessoa como se ela fosse um erro. E esse julgamento não é um julgamento moral, deve ser um julgamento intelectual, filosófico, de discernimento, tirando ali uma lição para que nós não venhamos a repetir aquilo que aquele companheiro ou que aquela companheira fez. Não é um julgamento ortodoxo, dogmático, que tem como intenção vencer a pessoa, inferiorizar a pessoa, rebaixar a pessoa. Esse julgamento que o Evangelho está dizendo que não pode existir, né? E que se nós desejamos ter uma coletividade, uma sociedade fraterna, solidária, e como nós estamos inseridos numa sociedade e devemos contribuir, se somos cristãos, para uma sociedade solidária e fraterna, nós devemos também agir de forma solidária e fraterna diante dos erros e das falhas, porque amanhã seremos nós, ou até hoje mesmo, praticando um ato e que nós gostaríamos que esse ato equivocado nosso fosse acolhido dentro de uma solidariedade, dentro de uma fraternidade. Então, é aquele princípio dos 10 mandamentos: não façais aos outros aquilo que você não quer que façam a você. Então, não julgue o outro para não ser julgado. O julgamento que nós estamos falando aqui é aquele julgamento como se a pessoa fosse um erro, como se a existência dela fosse um erro para o mundo. Então, esse tipo de julgamento nós devemos evitar. Um outro ponto também é a questão da observação. Nós devemos, antes de mais nada, observar. A pessoa cometeu um erro, a pessoa cometeu uma falha, observemos. Primeiro o pensamento, depois a boca. Primeiro o raciocínio, a reflexão. Segura o impulso, segura aquele impulso de querer responder, de querer falar, né? Então é importante que o pensamento ele venha primeiro, um pensamento de análise, de reflexão, e que a gente coloque alguns segundos ou alguns minutos uma tranca, né, um ferrolho, um cadeado na nossa boca. E aí depois, quando nós falarmos, a nossa boca ela vai estar pautada nos trilhos da reflexão, do discernimento que o nosso pensamento fez. Então, se alguém faz alguma coisa, de imediato, nós devemos evitar falar, porque vai ser uma fala sem reflexão, sem discernimento, sem análise. Então, se a gente também não consegue fazer análise naquele momento, devido ao grau do erro, da falha, se nós estamos muito nervosos e irritados, depois a gente pensa, mas também depois a gente fala. A gente não vai falar na hora. Ah, mas me deu um impulso. Segura o impulso. Ah, mas eu não consigo. Exercite o controle do seu impulso. Não há nada em nós, enquanto espíritos, que nos esteja proibido de controle. A gente pode não conseguir exercer esse controle de imediato, mas é um dever nosso exercitar o controle. Deus não nos cobra pelo descontrole, né?
Deus espera de nós que a gente exercite o controle sobre os nossos impulsos. Então, o exercício do controle devemos fazer e, obviamente, a consequência vai ser esse controle vir de forma cada vez mais natural. Tudo é trabalho. E a reforma, a melhora pessoal nossa é também trabalho. Então, esse também é um ponto aqui nesse primeiro parágrafo que nós devemos refletir. Antes de nós profligarmos, antes de nós proferirmos qualquer coisa contra alguém, que a gente observe se em nós não há aquela mesma postura do companheiro. E em muitos casos nós vamos observar que em nós há aquela postura, ou nós naquela situação faríamos a mesma coisa ou até pior. E isso vale não somente para aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida cotidiana, próximas de nós, os parentes, os colegas de trabalho, os vizinhos e as pessoas na via pública, quando nós andamos. Mas vale também para aquelas pessoas que estão distantes, os artistas, os políticos, porque o evangelho ele não é para ser entendido, compreendido como uma necessidade a ser praticada somente por aquelas pessoas que estão próximas de nós, mas também para aquelas que estão distantes de nós, porque pensamento é ato. Ou seja, a partir do momento que nós pensamos, nós também estamos agindo. Então, aquele político, aquele artista, aquele esportista, caso venha algum escândalo dele, que nós, ao utilizarmos a nossa rede social, Instagram, Facebook, YouTube ou qualquer outra forma de plataforma de comunicação e de interação, que nós possamos fazer uma análise prévia antes de fazer a postagem. O espírita, ele faz parte, ele é adepto de uma doutrina que tem como base uma postura filosófica. E a filosofia, ela prima pelo pensamento, ela prima pela reflexão, ela prima pelo discernimento. Então nós não podemos, ao mesmo tempo, ser espíritas e ser invigilantes, incautos, negligentes, impulsivos. É claro que nós temos esses comportamentos, mas nós precisamos nos esforçar para submetê-los à filosofia de comportamento espírita, né? Senão é difícil, aí realmente fica difícil. Então é isso. É isso que nós podemos extrair aqui desse parágrafo, do parágrafo do item 13. Essa questão da severidade em relação aos outros. Agora, passando para o segundo e último parágrafo. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos os atos se criticam. Não tem escusa, ou seja, não tem necessidade nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade, ou seja, você buscar desacreditar aquela pessoa do que ela está falando. Então é aquela fala que você diz assim: ah, não, essa pessoa não é alienada, essa pessoa é louca, essa pessoa ela tem problemas, essa pessoa toma remédio, né? A gente muitas vezes não fala isso? Falamos, né? Nós falamos, né? Falamos. É um equívoco, é um erro, mas na invigilância a gente acaba falando. Então isso são expressões de quem tenta desacreditar o outro, né? Então isso é tido como maledicência e maldade quando nós fazemos isso. Então, agora, a outra postura, que é a postura de você buscar reprimir o mal, essa tudo bem, essa nós devemos exercer e às vezes até somos omissos quando não fazemos. Porque se alguém está fazendo mal, praticando mal e aquilo vai trazer consequências para a coletividade, para os outros, seja ela está fazendo mal por ela estar fazendo uso inadequado da palavra, da liberdade do pensamento dela, se ela está
também praticando o mal, não só por palavras, mas agindo. Então, essa pessoa ela tem que ser reprimida, ela tem que se aplicar a lei em relação a essa pessoa para que ela não traga desarmonia ou o grupo de pessoas tragam desarmonia e desajuste à sociedade. Então aqui, no segundo parágrafo, não tem... o primeiro pode ser louvável e constitui mesmo em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá daí resultar e porque não, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Então a gente tem a polícia, a gente tem o Ministério Público, tem o Judiciário, a gente tem as religiões que às vezes fazem comentários alertando de uma conduta moral inadequada, quando as próprias religiões também não fazem falas inadequadas, né? Aquelas que deveriam alertar acabam também praticando o mal e a maledicência pela fala de seus líderes, mas enfim, a gente tem como método, como régua de medir a nossa conduta é o Evangelho, né? Então os homens são sempre imperfeitos, mas o Evangelho ele é perfeito. Então nesse sentido é que nós devemos buscar sim reprimir o mal, o erro, né? E o que é reprimir? Reprimir é tentar, num sentido mais amplo, é chamar a pessoa a uma reflexão, é tentar corrigir ou minimizar o problema causado por aquele mal praticado, seja na família, no trabalho, seja com os nossos vizinhos. Então, diminuir a extensão do mal, não aumentar ainda mais o mal, alertar as pessoas sobre aquela prática, aquele comportamento e o que aquilo pode ocasionar, né? Então, nesse sentido, devemos buscar corrigir, sanar, melhorar, diminuir e, em alguns casos, reprimir, imprimir no sentido de impedir que aquele mal ele se expanda, né? E a palavra reprimir aqui, não, no sentido evangélico, não tem o mesmo sentido que o reprimir, muitas vezes, que a gente está acostumado nos noticiários e jornais, né? Às vezes o reprimir no nosso mundo vai até a execução e você matar uma pessoa. Aqui no Evangelho não tem esse sentido, tá? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a gente sabe que na sociedade nós precisamos ainda de polícia, precisamos ainda do Ministério Público, promotores e leis para reprimir e para impedir que o mal, o crime, os equívocos ocorram, né? Mas a gente também tem medidas preventivas, que seriam a educação, a escola, as religiões, a filosofia, que pode e que deve e que tem esse objetivo de alertar todos nós sobre a nossa conduta e comportamento e as consequências disso, coletivamente falando. Não só corrigir depois que já foi feito, mas antes agir de uma forma preventiva, para que o mal ele não se expanda e chegue lá na frente você tem que tomar uma medida mais drástica. De qualquer forma, e é nesse sentido que nós devemos entender o não julgueis. O não julgueis não é deixar o mal se expandir, as coisas erradas tomarem conta da terra, não é isso. O não julguei é você não ver o outro, o seu próximo, como um erro, como uma aberração, como alguém que não deveria existir, ou como se o mal do mundo fosse causado por um grupo social ou por aquelas pessoas, e como se nós fôssemos os puros, os bons. Eu pago as minhas contas, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou de uma religião afro, enfim, eu sou um bom cidadão, né? A expressão, eu sou um cidadão de bem, e aí você tem o cidadão lá que paga suas contas, um bom cidadão, no sentido material, não no sentido evangélico, do evangelho, e há um grupo na sociedade, e há pessoas na sociedade que a gente praticamente tratam como como uma categoria inferior à nossa. A gente sabe que existe isso. Então, nesse sentido, isso é um julgamento, é uma falta de caridade e é uma postura também anticristã, anti-evangélica. Então, o cristão que faz isso, ele enquanto ele ainda segue no corpo de carne encarnado, há tempo para corrigir esse pensamento. Porque depois
quando chegar o fim da nossa existência física e o nosso espírito na vida espiritual se deparar com esses nossos pensamentos, sem nós termos nos trabalhado para nos melhorar, nos trará grande angústia e sofrimento na alma, como assim foi com o André Luiz. O André Luiz, ele passou por grandes sofrimentos e angústias na alma porque ele percebeu que ele não fez o uso do tempo devido e correto para a melhoria da sua alma. E continuando aqui, não cumpre, aliás, no homem auxiliar o progresso do seu semelhante, importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quiser ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é para nós interpretarmos esse ensino de forma absoluta. Então já que não é para eu julgar, então não vou ver nada. Eu vou colocar uma venda nos olhos, não vou enxergar mais nada e deixa o mundo, então, com os seus erros, com suas falhas. Jesus não está falando isso. Jesus não está falando isso. Ele está dizendo que nós não devemos nos investir como capitães, ou como chefes religiosos da moral e dos bons costumes e ficar ditando para a sociedade o que cada um deve fazer, porque nós sabemos o que é melhor para cada um. Isso é uma forma de julgamento, é uma forma equivocada e ficar julgando o comportamento individual de cada pessoa. Nós só devemos censurar, reprimir, chamar atenção quando o modo de vida da pessoa coloca em risco físico e causa confusões na sociedade a tal ponto de gerar problemas reais. E não problemas fictícios, mas problemas reais. Então, é nesse sentido. Mas, infelizmente, há companheiros que se investem de um poder para ficar julgando comportamentos, condutas no campo social, no campo sexual das pessoas, no modo de vida delas, e isso o religioso não deve fazer porque não é um ensino evangélico. O religioso, ele tem como missão despertar os melhores sentimentos e emoções nas pessoas, despertar as suas consciências para que elas possam fazer uma reflexão de si mesmas. E não para que elas se invistam de um poder que elas não têm, de ficar dizendo o que o outro deve ou não deve fazer, que ele é isso ou aquilo. Jesus nunca fez isso. E a gente não sabe, por que os religiosos ou não entenderam a proposta de Jesus, ou misturaram muito a religião com política, como nós vemos, infelizmente, no nosso país, e isso traz danos severos para a nossa compreensão das coisas, mas nós precisamos restabelecer o lugar adequado do ensino evangélico, do ensino que Jesus deixou para nós. Dando continuidade, não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. Então Jesus, ele reprimia o mal. Jesus, ele alertava a respeito do mal. Só que Jesus fazia isso com extremo amor, com extrema caridade, e nunca rebaixando ou inferiorizando ninguém. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Então, uma coisa é fundamental, e aí mais no nosso ambiente religioso. Se uma pessoa moralmente ela está acima de mim, e se ela pratica um ato reprovável, eu não tenho autoridade moral para chamar a atenção dela. Então, portanto, eu não devo fazer. Mas, se ela é próxima de mim, eu posso conversar, eu posso auxiliá-la, eu posso, de alguma medida, fazer com que ela veja que aquele ato dela está trazendo prejuízos para ela. Porque se eu a amo, se eu gosto, eu não vou deixar ela se expor. Mas jamais assumir uma postura moral como se eu fosse equivalente a ela ou superior a ela. Então, no mundo espiritual, quem tem autoridade moral para alertar, para chamar atenção, como a gente vê nos livros de André Luiz, são aqueles espíritos que estão moralmente acima. E muitas vezes eles não fazem. Eles despertam em nós
essa reflexão, e sem contar o tempo que os espíritos ficam na região umbralina também para eles fazerem a sua reflexão e chegar ao nível do arrependimento. Não é por doutrinação de oratória que os espíritos alertam os espíritos que estão mais abaixo. É quando eles atingem aquele grau de consciência mínimo que é o arrependimento. Então, somente um espírito moralmente superior pode chamar a atenção de um espírito inferior ou equivalente a ele, ou conversar com ele. Quem está abaixo moralmente não pode chamar a atenção de quem está acima, por uma questão de hierarquia moral. Não estou falando de hierarquia social, de hierarquia política, tipo juiz e técnico judiciário, general e soldado. Estamos falando de mundo espiritual, de questões morais, porque é isso que Jesus se referiu quando ele diz para não julgueis, né? Aí é que a gente... E Alexandre, como é que eu sei que uma pessoa é moralmente acima da minha? A gente percebe pelos atos, pelas palavras, pela postura, como a pessoa lida com as dificuldades da vida. Às vezes ela é mais resignada, às vezes ela tem mais paciência. Só é comparar com o nosso comportamento, por aquilo que ela fez na vida, pelas obras que ela realizou. Então a gente não tem condições morais de chamar a atenção dessa pessoa. Mas Alexandre, como é que a gente vai fazer então se essa pessoa praticou um mal e se esse mal está trazendo ou pode em potencial trazer um problema? A gente faz um alerta para aquelas pessoas, né, que aquilo, para tomarmos cuidado com aquele tipo de atitude e comportamento, mas sem se referir à pessoa, o nome da pessoa. Então, recentemente, nós tivemos um companheiro de grande projeção no movimento espírita e que já há alguns 3, 4 anos, né, vinha fazendo comentários a respeito de personalidades políticas, favoráveis a essas personalidades políticas. Isso gerou um grande problema no movimento espírita. E essa pessoa, claro, ela é moralmente superior a muitos de nós, que não temos, né, nenhum décimo do trabalho social e espiritual que esse companheiro fez, e é um companheiro que realmente deixou a sua marca na história do espiritismo no Brasil. Então, nós devemos chamar a atenção dessa pessoa no aspecto moral, não porque nós não temos autoridade moral e nós não estamos na equivalência moral dele. Vou repetir aqui do Evangelho. O que quis significar que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Então, quem tem autoridade moral acima de nós, a gente não tem como chamar atenção. Se está distante, a gente faz uma prece ou uma oração. Se está próximo, a gente tenta, de alguma forma, conversar, mas não com aquela autoridade, né? Olha, você... né? A gente não tem condição para fazer isso. Como, por exemplo, a relação de Emmanuel e Chico, né? Chico e Emmanuel. Emmanuel, moralmente superior a Chico, então ele tinha autoridade moral para alertar e fazer algumas reflexões com Chico Xavier. Mas quem de nós teríamos condições de chamar a atenção do Chico? Nenhum de nós. Não temos autoridade para isso. Os companheiros entendem? Então é nesse sentido. Então, muito cuidado nós temos que ter com isso. Aqueles que estão moralmente acima, nós não temos autoridade moral para chamar a atenção deles ou para fazer qualquer censura. Mas nós temos o dever, sim, de não repetir o erro, de alertar as outras pessoas que são próximas de nós, que são equivalentes a nós a nível moral e de imperfeições, para que aquilo não é adequado. Né? Então isso nós devemos fazer, mas citar nomes, falar, apontar o dedo, se referir à pessoa, nós não devemos fazer se é uma pessoa moralmente acima de nós, se nós percebemos e sabemos que ela é moralmente acima de nós. Temos que tomar um cuidado, porque isso está no Evangelho, isso não é uma opinião nossa. Eu convido os companheiros a lerem o capítulo 10, se possível todo, e o item 13, tá? Continuando aqui, indo para o final. Torna-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade e privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ao demais, nega respeito à submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de que
de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta as palavras de Jesus. Então, uma coisa é a autoridade da nossa sociedade encarnada. Então, por exemplo, o juiz, ele tem autoridade em relação aos seus subordinados, mas não é uma autoridade moral, é uma autoridade pelo cargo que ele ocupa. Há algumas religiões que há hierarquia. Então também é uma autoridade da posição que o sacerdote ocupa. Então essas autoridades, elas existem, as hierarquias existem nas instituições e empresas e elas são importantes para organizar a sociedade. Então não podemos utilizar esse ensino evangélico para essa realidade. Ou seja, se um juiz vê um funcionário seu praticando um crime, um ato, ele deve, obviamente, averiguar, buscar e tomar as medidas necessárias, né? Um militar, o diretor de uma empresa, ele não pode ficar parado. Ah, mas aquilo ali vai gerar repercussão, né? E o Evangelho diz que não pode julgar. Só que o Evangelho está falando no aspecto moral. Ele não está falando no aspecto das instituições e das empresas humanas, né? Então não confundamos as coisas. E outra coisa que o Haroldo bem diz, né? O juiz, ele não julga a pessoa, ele julga um processo, ele julga o ato, ele não julga uma pessoa, porque uma pessoa ele é muito mais ampla do que os seus erros e os seus equívocos. Um político também. Então, esse julgamento, o julgamento dos atos, das ações, elas devem existir, são necessárias para que nós tenhamos na sociedade uma organização nossa. Nesse sentido, não é julgar a pessoa enquanto pessoa, porque isso não faz parte do direito e da legislação humana. Então, eram essas palavras, amigos e amigas, que nós tínhamos, essas reflexões que nós tínhamos a trazer na tarde de hoje e que nós possamos estar aqui no próximo sábado para nos aprofundarmos, para nós estudarmos um pouco mais. Sigamos com um feliz final de semana, que assim seja, graças a Deus.